meus irmãos e a paz do Senhor a todos, tudo bom com vocês? Bom, no momento da gravação desse vídeo, a novela Gênesis ainda está sendo exibida, mas pode ser que quando esse vídeo vá ao ar, a novela já tenha parado de exibição da novela. Então, bora pro vídeo. Durante a exibição dessa novela Gênesis, eu vi na internet, mais precisamente no Twitter, se bem que eu não sei que eu não devo ficar levando muito em consideração as postagens do Twitter, né, porque tem muita coisa idiota por lá. Mas havemos pessoas que, eu não sei se essas pessoas têm o costume de meditar na palavra, se não tem, eu não sei como é o dia a dia delas. Mas havemos pessoas falando que foi muito injusto, muito errado, a mulher do Ló, por exemplo, ter sido transformada em estátua de sal, só por ter olhado para trás e visto a destruição de Sodoma e Gomorra. E outras pessoas também, eu vi outras pessoas também falando sobre o fato de que não tinha nada a ver a destruição de Gomorra, porque lá aparentemente tinham muitos gays, muitas lésbicas, isso ou aquilo. Bom, vamos recordar uma coisa primeiramente. Eu não sei como os pais hoje em dia educam muito seus filhos. Pelo menos na minha casa, na minha família, os filhos são educados da forma correta. Quando o filho ele abusa demais da autoridade do pai, quando o filho desobedece muito, o filho é colocado de castigo. O castigo pode depender de, por exemplo, hoje em dia as crianças assistem muito a internet, então pode ser que a criança fique sem internet, sem assistir os vídeos, por exemplo, aqui no YouTube. Ou, depende do tamanho da criança, a criança às vezes fica sem mesada, não sei, por umas semanas, uns meses. Ou a criança fica sem ter direito de comer algumas besteiras, ou se a criança vai muito na rua, por exemplo, ela perde o direito de sair de casa, até que ela se torne uma criança obediente. Tem crianças que aprendem? Tem. Tem crianças que não aprendem? Tem também. Mas algumas crianças não aprendem com adultos, algumas crianças aprendem depois de adultos. Só que elas aprendem, nesse caso, aprendendo da vida, porque a vida não vai ser tão boazinha como os pais são. Então, pensa o seguinte. Se os seus pais, que são seres humanos, pecadores e que erram, se eles... Talvez não seus pais, mas os pais de antigamente, pelo menos, eles eram muito assim. Se os pais de antigamente, alguns pais hoje em dia, quando o filho está errando muito, quando o filho desobedece muito, os pais vão lá e colocam o filho de castigo. Se os pais, os seres humanos, que são pessoas pecadoras, se eles colocam o filho de castigo porque o filho desobedece, dirá a Deus. Você pensa que Deus não ia colocar de castigo? Na verdade, Deus não desce na forma humana para poder castigar aquela pessoa que está errando. Até porque algumas pessoas simplesmente não acreditam em Deus. Mas independente da pessoa acreditar ou não em Deus, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. E o pecado é necessariamente o quê? O pecado é simplesmente quando uma pessoa que tem ou não um bom relacionamento com Deus, ela simplesmente desobedece a Deus, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Deus falou, faz assim, assim, assim. A pessoa vai lá e faz assim, assim, assado, completamente diferente. Deus não vai descer em forma humana para poder vir castigar a pessoa. Não, Deus não faz, Deus não fica castigando a pessoa. O castigo da pessoa é simplesmente o salário que ela vai colher daquilo que ela fez de errado, porque, como a Bíblia afirma, o salário do pecado é a morte. Se a pessoa vai lá e comete um erro que é completamente contrário à palavra de Deus, então sim, aquele pecado vai ter consequências. As consequências são justamente essas coisas que a pessoa vai pagar. A mulher de Ló, não só a mulher de Ló, como o próprio Ló e as filhas dele, ouviram claramente os anjos falando: quando vocês estiverem saindo daqui, não olhem para trás. Eu não lembro se os anjos falavam que a pessoa seria transformada em estátua de sal, mas se tiver isso, eu vou colocar provavelmente em algum lugar aqui no vídeo, aqui na descrição. Enquanto que o Ló e as filhas iam saindo da cidade, por mais que a curiosidade fosse muito grande, eles não olharam para trás. A mulher de Ló deixou a curiosidade falar mais alto e desobedeceu a uma dos anjos, que provavelmente veio diretamente do Senhor, e olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Não é que a mulher de Ló fosse uma pessoa ruim. Não, a Bíblia não fica falando que a mulher de Ló era uma pecadora, que era isso, que aquilo. Não. Mas o fato é, havia uma ordem expressa, uma única ordem: não olhe para trás. E a mulher de Ló fez o quê? Então ela simplesmente desobedeceu uma única ordem. A consequência daquele erro foi justamente se transformar em uma estátua de sal. Teria sido qualquer outra pessoa que também tivesse olhado para trás, tivesse saído, poderia ter sido, por exemplo, com as filhas dele, com o próprio Ló? Poderia, mas eles não desobedeceram as palavras dos anjos. Foi só quem desobedeceu? A mulher do Ló, e portanto a consequência foi apenas ela que pagou, entendeu? Agora outra questão é,